Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vanessa Rocon. Já se inscreva aqui, já fica comigo para poder ouvir as histórias. São muitas histórias contadas por aqui, minhas e suas. Já deixa aquele like, já curte aí o meu vídeo, porque isso ajuda muito, bem no início do vídeo, você deixar a sua curtida. E senta que lá vem história. E como vocês já viram aí no título, na capa, sim, eu quero contar a história no dia que a minha calopsita ficou possessa. Sim, gente, parece história inventada, mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter escutado uma história ou ter vivido isso. Existem situações que a gente acha que só nós passamos, e quando nós contamos, a gente vê que é até mais comum do que nós esperamos. Então vamos lá. Eu sou cristã e eu estava num período de preparação para um retiro. Então ia acontecer um retiro de mulheres, um retiro espiritual, e há uma preparação ali de oração, um tempo, né, um período de oração, de jejum, e na minha casa acontece a célula da igreja. Isso foi em 2023, exatamente, no ano de 2023. Uma pessoa veio visitar minha célula e essa pessoa ela ia nesse retiro. E ela esqueceu um objeto na minha casa. Então, foquem nisso, lembrem nisso, que essa pessoa esqueceu um objeto na minha casa. E essa pessoa ela estava passando por problemas muito sérios na vida dela, problemas assim emocionais, transtornos assim psicológicos, tentativa de extermínio da vida dela, então estava passando ali por uma fase muito pesada, emocionalmente e espiritualmente, que muito da emoção dela estava sendo influenciada por questões espirituais. Mas enfim, eu não vim falar dela, eu vim falar da situação. Isso foi numa quarta-feira. No domingo, eu estava no meu quarto, descansando ali, e logo mais eu já iria para a igreja. Já iria ali começar a me preparar para ir para a igreja. E eu tenho 7 calopsitas. O meu marido estava, ele tem o hábito de sentar no chão, abrir a gaiola, deixar as 7 calopsitas ali soltinha, ele senta com o café dele, o pãozinho dele, e ele pega um biscoitinho, esfarela para ela, elas ficam comendo. E a gente tem uma calopsita que ela tem 16 anos, pasme, 16 anos, idade de um adolescente. E ele foi fazer alguma coisa, a calopsita foi fazer alguma coisa, e o meu marido falou assim, não faz isso não, cara. E empurrou assim, ó, pegou que a calopsita, ela é muito pequenininha e levinha. Então, pra a calopsita parar de fazer o que ela estava fazendo, meu marido fez assim, ó, empurrou assim com a mão, assim, com essa parte aqui mesmo, assim. Faz isso não, cara. Pô, cara, fez assim. Quando meu marido fez assim, ele tombou de lado, a minha calopsita tombou de lado, durinha, com as perninhas durinhas assim pra cima. E o meu marido falou assim, lindinho, 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 e chamou, e aí o meu marido já ficou com aquela voz trêmula e me falou assim, Nessa, o lindinho morreu, Nessa. E eu fiquei no quarto, a minha reação já foi fazer assim, e já ali de chorar, já fiquei ali mexida com a situação, e eu falei assim, não vou aí não, vou aí não, vou terminar, vou esperar essa situação aí terminar, ele morrer, você me chama. Tipo assim, eu fiquei em choque. Só que aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim comigo, levanta, pega o óleo ungido e vai lá. Só isso. Só recebi esse comando. Levanta, pega o óleo ungido e vai lá. O que era para eu fazer depois, ali no decorrer, eu já não sabia mais. E aí eu fiz isso, parei de chorar assim, eu fui lá. Aí o meu marido tava com ele assim na mãozinha, e ele assim, olha aqui, ele tá durinho, ele tá duro, e ele ficou com as patinhas assim depois, gente. Além de ter feito assim, as patinhas, a calopsita tá assim, ainda fez assim. E ele falou assim, Nessa, é como se ele tivesse preso dentro do corpo durinho dele, o coraçãozinho dele tá batendo, muito rápido. Eu peguei o óleo ungido assim, esfreguei na minha mão, e eu coloquei ali assim, eu falei assim, todo mal, sai da minha casa agora,
em nome de Jesus. E na casa que eu morava, que era uma casa anterior a essa aqui que eu tô morando agora, a porta tinha uma janelinha. E a janelinha, assim, se movimentou como se batesse um vento. As outras calopsitas bateram asa e se assustaram, e assim o mal saiu. E na mesma hora eu falei assim, Lindinho, volta em nome de Jesus. Na hora que eu falei, Lindinho, volta em nome de Jesus, ele fez assim, ele voltou assim o fôlego de vida dele. Então ele voltou na mesma hora, parece que o fôlego dele voltou, ele deu um piado, voltou. Naquilo eu e meu marido ficamos olhando um pra cara do outro. O que aconteceu? E eu fui me arrumar para ir para a igreja, eu fui tomar meu banho para me arrumar, e eu fiquei pensativa, eu fiquei perguntando ao Senhor, o que aconteceu? O como que isso estava na nossa casa? Só que no decorrer disso, gente, não aconteceu nada de anormal na nossa casa. Então, acredito que o que tentou ali habitar de mal na nossa casa, acabou que o pet absorveu. E eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E interessante que uns 2 anos atrás, eu fiquei sabendo, uma pessoa falou assim, os antigos falam que é bom ter criação em casa. Tinham pessoas assim, que tinham essa cultura de cultivar criação em casa, galinha, pato, porco, exatamente porque se eles recebessem algum mal fosse jogado para a casa deles, para a vida deles, o animal absorvia primeiro, ficava doente, morria, cachorro, gato, e eu fiquei assim escandalizada com aquilo. E logo depois, 2, 3 anos à frente, aconteceu essa situação com a gente. Graças a Deus, nosso bichinho não veio a morrer, ele está vivo. Estamos em 2026 e ele está vivo. Ele faz 16 anos esse ano. E então, em 2023, ele devia ter 13 anos. Estava com 13 anos. Então, o meu marido também ficou pensativo. E o Senhor, ele me deu um discernimento. Eu saí do banho, né, me arrumei e falei bem assim, olha, o Senhor me deu um discernimento de que esse mal entrou aqui em casa por um ponto de contato. E o ponto de contato o Senhor me mostrou. E eu falei sobre o objeto que a pessoa tinha esquecido em nossa casa. Eu falei assim, ó, a pessoa esqueceu o objeto tal aqui em casa e foi o ponto de contato por tudo que ela está passando, por tudo que ela está carregando espiritualmente. Esse ponto de contato, ele ficou aqui em casa, tinha legalidade através desse objeto da pessoa. E eu peguei esse objeto, entreguei para uma pessoa, e essa pessoa no mesmo dia foi lá levar para ela esse objeto e devolver. Se eu não tivesse conseguido devolver esse objeto no mesmo dia, eu iria deixar esse objeto dormir fora da minha casa. Ia deixar do lado de fora, teria como deixar e ninguém ia mexer, não ia estragar esse objeto também, não ia ficar no tempo, mas não ia ficar dentro do meu lar, ia ficar lá fora. E depois disso nunca mais aconteceu, nunca mais aconteceu nada com os bichinhos, e foi algo muito forte, muito assim real e surreal, algo assim que eu até já queria ter falado sobre esse relato, dado esse testemunho há algum tempo, só que eu sempre relutei porque parece meio fantasioso, né? Existem pessoas que falam, poderão falar, isso aí nossa, é muito, muito crente, é fanatismo demais, né? Religiosidade demais, mas não foi algo que aconteceu, que eu e meu marido vimos assim com os nossos olhos, sabe? Os detalhes ali, você vivendo a situação, é uma coisa assim surreal, é horroroso, é pesado, como a atmosfera, o clima muda, assim, de uma forma que só vivendo mesmo para você sentir na pele aquela sensação horrível. Então, assim, graças a Deus ficou tudo bem com o nosso pet, com a nossa calopsita, está bem até hoje, ficou tudo bem conosco também depois, o retiro também foi uma bênção, então foi somente mesmo essa situação, esse foi o discernimento que o Senhor nos deu também, e se você tiver
algo parecido para falar, comente aqui nos comentários, conte a sua história. E se você tiver um relato, uma história que você quer que seja contada aqui no canal por mim, eu terei a honra, muito respeito em contar a sua história. Então vocês acessem aqui o e-mail que está na descrição desse vídeo e mandem o seu relato, a sua história, o seu testemunho para mim. Ah, Vanessa, precisa de algum tema? Não precisa. Se é a sua história, ela vai ser contada. Um beijo no coração e não esqueça de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Tchau!